Mas amém, nós vamos falar da palavra de Jesus. Vocês estão falando sobre profetizar. Amém? Quantos são profetas de Jesus aí? Tem, acho que 30% aí, Douglas. Até o final da conferência, 100% da igreja vai ser profeta de Jesus. Amém? Nós, pela palavra do Senhor, vocês estão ministrando e sendo ministrados aqui, é sobre uma geração que profetiza. Sobre uma geração com voz de autoridade. A gente estava conversando ali, eu, pastor Douglas? Pastor Douglas. E nós estávamos falando sobre os nossos filhos. Não é o tema da palavra, mas qual é o propósito que nós estamos lançando sobre os nossos filhos? Qual o propósito da próxima geração? Antigamente a gente olhava as crianças e perguntava assim: o que você deseja ser quando crescer? Eu quero ser igual ao meu pai. Ele espelhava no pai. O pai podia ser pedreiro, carpinteiro, pintor, coletor, não importa, ele queria ser igual ao pai. A geração de hoje a gente pergunta: você quer ser igual a quem? Eu quero ser igual ao Neymar. Eu quero ser igual ao Felipe Neto. Misericórdia, irmão, está amarrado em nome de Jesus. Porque ele não tem um propósito. E às vezes a gente, como pai, não sabe como inculcar o propósito. Deuteronômio vai dizer para nós que nós precisamos inculcar nos nossos filhos o propósito de Jesus, o propósito de Deus. Fazendo um adendo aqui, antes de entrar na palavra, o Espírito Santo está direcionando aqui. Às vezes a gente pega o celular, dá na mão dos filhos, e o filho vai assistir, sabe o Deus o quê? Por quanto tempo, até que horas. E você não tem tempo para sentar com teu filho, para ler um texto bíblico, fazer uma oração com ele. Como que teu filho vai ser profeta nessa geração? Como que os nossos filhos vão profetizar na geração? Antes de ser profeta, a gente precisa entender qual é o propósito de profetizar. Profeta, e você já deve ter ouvido o teu pastor falar aqui, profeta é aquele cara que vai trazer a vontade de Deus manifestada na terra. Quantos homens da palavra a gente poderia citar aqui que chegam em uma determinada pessoa, num reino, em alguém e diz assim: olha, Deus mandou dizer para você isso, Deus mandou dizer aquilo, e Deus mandou a palavra. O Natan, lembra? Chega a Davi dizendo assim: olha, tem um certo homem aí que ele manda roubar uma única ovelhinha do cara lá, e o que a gente vai fazer com ele? Manda matar esse miserável. Eu falei: então, esse miserável é você, porque Deus diz que você está fazendo isso, assim, assim, tirando a Batseba do Urias, é a única ovelhinha. O profeta é o cara que é o responsável por trazer a vontade de Deus. Por outro lado, nós temos o sacerdote, que é o cara que é responsável por levar as pessoas a Deus. É o outro lado da moeda. O profeta era o cara que vinha até você. O sacerdote, a pessoa vai até você para que você leve ela até Deus. De maneira geral, o sacerdote também é um profeta, porque está manifestando a vontade de Deus. Mas não importa qual seja o teu chamado, se é para profetizar, se é para que você seja um sacerdote de Deus, para aproximar pessoas, antes de qualquer coisa, você precisa entender qual é a corrida que você está correndo. E é com isso que eu quero falar com você. Acho que essa palavra aqui já foi ministrada tantas vezes, mas o lindo da palavra de Jesus é que ela se renova todas as vezes. E a Bíblia vai dizer que ela se renova a ponto de entrar no nosso coração, dividindo alma, juntas e medulas, e fazendo algo que eu como homem não posso fazer, nem um dos pastores pode fazer, mas o Espírito Santo de Deus é capaz de entregar e liberar na tua vida. Então abra a tua Bíblia aos Hebreus capítulo 12, versículos 1 e a primeira parte do versículo 2. Só você que achou, dá um amém forte aí. Graças a Deus. Amém. Nós vamos juntos. Tecladista, vem comigo. Subiu o clima, vamos junto. Vamos lá.
Vamos encher essa igreja da presença do Espírito Santo aqui, amém? Hebreus 12, mais, né? Porque o clima já estava de bênção aqui durante o louvor, sendo impactados aqui. Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, preste atenção, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Olha o que o autor aos Hebreus está escrevendo para nós, logo após o capítulo 11. Para você que não lembrou, não pegou a referência, o capítulo 11 talvez seja o maior direcionamento de fé para nós. Não é por acaso que o capítulo 11 é o capítulo da fé, são os exemplos de fé. A Bíblia vai falar para nós de homens, ela vai começar dizendo que pela fé os mundos foram criados, por meio de Cristo todas as coisas foram feitas, sem Ele nada teria existido, por meio dele todas as coisas passaram a existir. E o texto vai falar a respeito da fé, e vai falar de alguns homens que você já ouviu ao longo da história, que fizeram coisas que talvez para nós, Diego, seria difícil fazer. O texto vai falar de Abel, vai falar de Noé, vai falar de Abraão. Irmão, para e pensa. Como que Deus chega para alguém e diz assim: filhão, pega as tuas coisas agora, o que você tem, pega a malinha, pega a bolsinha e vambora. Vambora para onde? Não sei. Bom, só tem uma palavra que define isso. Qual é? É fé. Sabe o que é fé? Porque a primeira coisa, a mulher vai falar assim: você está louco? A minha mãe está aqui, meu pai está aqui, como que eu vou deixar minha mãe? Como que eu vou deixar minha família? Abraão, você está trabalhando, filho, tem o teu serviço aí, o dinheiro está entrando. Como é que nós vamos pegar as coisas e sair daqui e vamos embora? Mas sabe de uma coisa? Mesmo sem ver, o Abraão já sabia qual era a corrida que estava proposta para ele. O Abraão sabia, mesmo não sabendo aonde chegar, ele já sabia para onde estava indo. Ele já sabia o que Deus tinha para ele lá na frente. É claro que, como diz o próprio apóstolo Paulo, a nossa trajetória é uma trajetória que nós vemos em parte. A gente vai caminhando e a gente enxerga até certo ponto, e a gente avança mais um pouco, e a gente consegue enxergar mais um pouquinho, porque a gente vai vendo em partes, até que no tempo devido e na hora certa, todas as coisas serão reveladas para nós. E a vontade de Deus vai ser manifesta de fato para você. Mas o capítulo 12, após falar todos esses homens, tem um versículo lindo no 11, porque a gente fala dos homens conhecidos. E chega um pedaço do capítulo 11 que ele vai falar de homens não conhecidos, pessoas que nós não conhecemos, homens que o texto bíblico não registrou, homens e mulheres que entraram na história anonimamente. E o texto fala sobre eles, sobre homens do quais o mundo não era digno. Cara, você consegue entender isso? Como que alguém não é digno do mundo? Como que Deus fala de alguém, está comigo, amém? Como que Deus fala de alguém, homens e mulheres, que nós não sabemos nem o que eles fizeram, e Deus diz que eles eram homens e mulheres, do quais o mundo não era digno. Mas só para você entender, o capítulo 12 começa com uma analogia. Ele vai falar sobre uma corrida. O escritor está fazendo uma análise com alguém que está dentro do Coliseu, naquela época, né? Onde haviam os Jogos Olímpicos, o atletismo. E o autor vai fazer uma analogia dizendo: olha, portanto nós, eu e você, agora ele já não está falando mais dos irmãos passados do capítulo 11, mas ele começa a falar sobre mim e sobre você. Ele vai dizer: ó, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Imagina a cena, nós somos o atleta, dentro de um ginásio, dentro de um coliseu, e a gente está preparado para uma corrida, evidentemente com outras pessoas correndo ao lado,
e a gente olha para a arquibancada, quem é que está na arquibancada? Moisés está sentadão lá na primeira fila. Aí você olha para o outro lado e fala, meu Deus, eu vou nem olhar para Moisés. Aí você olha para o outro lado, está o Elias. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Está o Elias ali. Eu vou olhar para frente. Aí você olha para frente, está o Davi. Fala, meu Deus do céu. E para todo lugar que nós olharmos nessa arena, nós vamos ver o Eliseu, nós vamos olhar e ver o profeta Samuel, a gente vai ver o Natan sentado no cantinho, a gente vai começar a olhar e ver homens e mulheres, o Gideão está sentado lá, a Débora está do outro lado da arquibancada, e homens e mulheres, você já sabe, né, gente? A gente esclareceu, nós estamos numa era que tudo é feminismo, é machismo, é homofobia, tudo. Então a gente tem que esclarecer. Quando a Bíblia fala só sobre homens, é gênero, homens e mulheres, tá? É o gênero humano. E aí, homens e mulheres rodeando aquela arena, e você está no meio dela. A pergunta é, você vai correr ou vai tremer na base? É certo que nós estamos rodeados. De maneira espiritual, tudo que nós vamos fazer, todos os passos que nós estamos dando na fé, é porque uma vez, uma hora, alguém já trilhou, alguém já passou por isso e nos deixou a história. É como se esses homens, espectadores que estão na arquibancada, fossem os técnicos, e eles diriam assim para nós: ó, espera um pouquinho, não queima a largada, vai devagar, vai dar o sinal, mas esteja preparado, pronto. E aí eu estou lá preparado para a corrida. Hoje é assim, os atletas ficam lá, um pé para trás, outro na frente, e a hora que dá o tiro, eles saem correndo. Mas você acha que é só agachar e sair correndo? Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Ou seja, você está dentro da arena, pronto para a corrida. O que eu quero que você comece a entender daqui para frente com essa palavra, é que antes de profetizar, antes de você ser um sacerdote, antes de você fazer qualquer coisa pelo reino, você precisa saber o que é que você está fazendo. Antes de profetizar sobre a vida de alguém, você precisa profetizar sobre a tua vida. Meu Deus, a professora, as tias da escolinha, irmã, não sei se tem alguém aqui, presta atenção. Antes de você profetizar sobre os filhos dos teus irmãos, você tem que profetizar na tua casa. Profetizar sobre os teus filhos. Profetizar sobre a tua família. Esse menino é terrível, meu Deus. Essa criança, ele só quer saber de assistir desenho, jogar videogame. Meu irmão, está faltando alguma coisa. Se você não está entendendo a corrida que foi proposta para você, porque o teu primeiro ministério é a tua casa. O teu primeiro ministério é a tua família. A gente precisa entender que nós estamos dentro da corrida. A questão não é, será que eu vou correr? A questão não é essa. Será que eu quero entrar nessa corrida? Não. O texto diz que nós já estamos rodeados por essa testemunha nessa corrida que está preparada para nós. Mas a pergunta é: por que esses caras venceram? Por que Moisés venceu apesar dos problemas? Por que o Davi venceu apesar de tudo? Tudo você sabe. Como que Deus pode dizer para Davi que ele é um homem segundo o meu coração, se o Davi num determinado momento é chamado de adúltero? Então não estou aqui para falar do passado, não estou aqui para falar dos pecados, mas eu estou aqui para falar do resultado da corrida, lá na linha de chegada, porque o que conta não é a partida, mas o que conta é onde você vai chegar. Começar, muita gente começa, mas quantos terminam? A gente tem esse exemplo na São Silvestre, né? Todo 31 de dezembro tem a corrida de São Silvestre. Mais de 20 mil inscritos, eu nem sei quantos se inscrevem lá. Aí começa
Tá corrida, todo mundo na linha de largada. Claro que não dá para ficar todo mundo junto, né? Fica aquela multidão para trás. Os primeiros estão focados. O cara não está olhando no primeiro quilômetro. Ele está olhando, é 21 quilômetros, né? Me falhou agora a quantidade de quilômetros. Mas ele está olhando lá no final. E aí ele está pronto, preparado, deu a largada, ele vai correndo. E ele está focado. Ele não sabe quem está do lado, ele não sabe quem é o oponente, ele não sabe quem está atrás, ele está focado. E na transmissão, a gente começa a analisar. O cara está focado, ele não olha para o lado, ele vai pegar água, ele nem olha para a água, ele sai correndo, pega água, ele está indo embora. Mas de repente na câmera passa aquele cara que está vestido de Batman, passa o cara que está vestido de Shrek, ele dá um tchauzinho para a câmera, ele dá um sorriso, ele faz uma gracinha, de repente ele tropeça com o outro e cai, e aí, primeiros 5 quilômetros já parou 50%. Passa mais 1 quilômetro, 2 ou 3, mais 20% abandonou. Quantos chegam no final? Sabe por quê? O cara não sabe por que ele está correndo. Ele está gastando o dinheiro da inscrição, porque tem que pagar. Ele está gastando dinheiro de traslado, porque nem todo mundo é de lá da cidade. O cara vai de várias outras cidades do Brasil, só para sair na Globo. Meu irmão, que propósito é esse? O cara gasta dinheiro, tempo, se envolve um ano inteiro para sair na Globo. Meu irmão, o propósito de Deus não é que você saia na Globo, não. O propósito de Deus é que você saia no capítulo 11 de Hebreus, dizendo assim: olha, o Douglas fez, e pela fé, profetizou, declarou, evangelizou, conquistou e salvou vidas. O que nós estamos fazendo aqui na corrida? Mas Felipe, essa corrida não é fácil. Eu não disse que seria. Se tem uma corrida difícil, é a corrida da fé. Paulo diz assim: a cada dia eu morro com Cristo, e a cada dia eu sou novo. Gente, qual situação pior do que a morte? É claro que o Paulo está falando de maneira figurativa sobre coisas que ele está matando, sobre os pecados que ele está pisoteando, sobre as vontades pessoais que ele está abdicando, mas é morte. E tem muita gente, a gente está conversando ali, muita gente vem para Jesus, ele passa pelo batismo, ele fala: opa, agora está ótimo. Irmão, sabe qual que é o pior momento da vida do crente? É os primeiros meses pós o batismo. É o começo da corrida. Porque é nessa hora que você vai deixar os oponentes, é nessa hora que você vai conseguir focar, é nessa hora que você vai saber para que é que você está correndo. Amigo que você nunca mais viu, o cara te liga e fala: vamos no boteco. Nunca mais viu um miserável. De repente o diabo passa o SMS, nem tem mais SMS, né? Manda um WhatsApp para ele, fala: liga lá para ele, chama ele para vir na tua festa. O cara nunca mais viu aquele amigo. Os primeiros meses pós-batismo é a hora que a gente está reaprendendo, e o diabo vai fazer de tudo para te ensinar coisas novas. Porque uma criança, ela não sabe, se ela colocar a mão na tomada, que ela vai tomar um choque. Tem muito novo na fé, que está largando a corrida agora, está começando na corrida. Ele não sabe quais são os próximos passos. Ele não sabe para onde ele está indo. E aí é o primeiro ponto dessa palavra. Por que aqueles caras do capítulo 11 venceram? Tem alguns pontos ali. E eu espero que dê tempo de eu tratar tudo com vocês aqui. Mas o primeiro ponto, capítulo 12, ele diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos. Preste atenção. O texto está falando sobre preparação. Não basta eu saber que tem uma corrida, não basta eu querer fazer esta corrida, mas eu preciso estar preparado para ela.
preciso estar pronto para essa corrida. É claro que a nossa preparação na fé, ela é de maneira gradativa, ela é passo a passo. Ninguém vai começar hoje essa corrida e dizer, eu já estou, cara, eu já posso disputar com o Usain Bolt. Foi o maior corredor aí dos 100, 200, 300, 1000 metros. O cara corria para todo quanto é lado. E corria com folga, né? Ia chegando na linha de chegada, ele dava uma olhada para os adversários, ia parando. O cara estava com folga. Mas por que ele era bom assim? Há um outro corredor americano, que eu me esqueci o nome agora, que até a chegada do Usain Bolt, ele era o top. Ninguém pegava o cara. De repente vem esse jamaicano, cara com 2,50 m de altura. Tá lá, preparado. E sai largado, ele vai, corre, dá o gás no começo. O cara tá tão preparado que chega no final, ele tá botando moral nos caras atrás. Ele tá correndo, dando tchauzinho pra câmera. Mas quantos anos de preparação pro cara chegar aí? Meu irmão, você chegou hoje na festa, você acha que você é pastor já? Tem muita gente que chega hoje dizendo assim, não, eu vou ser pastor dessa igreja, eu vou abrir minha própria igreja. Irmão, a trajetória de fé não é assim. É com tempo, é com preparação. As coisas precisam acontecer para que a gente chegue no final. Senão no primeiro 100 metros você vai ficar para trás. Quando o texto diz, livremo-nos, o texto está falando sobre preparação. Imagina se nós pegássemos dois aqui para fazer uma corrida. Vou usar como exemplo, pastor Diego, pastor Douglas. Põe os dois ali. Aí nas costas do Diego eu vou colocar 50 quilos. Quem vai chegar primeiro na linha final? Quem está sem peso. Como que eu vou fazer uma corrida com peso nas costas? Tem alguém que pedala aqui? Que é ciclista, pedala na terra? Não? Gente, vamos praticar aí, galera. Bom. A vida com Cristo também é vida saudável. Quando a gente pedala, a diferença é uma bicicleta de carbono e uma bicicleta de alumínio. Você fala, não faz diferença não. Põe na subida os dois juntos. Porque uma de fibra pesa 7 quilos, 8. Uma de alumínio, de ferro, de qualquer outra coisa pesa 12, 13. Quem chega primeiro? Quem está mais leve. Quem deixou o peso. E o texto está dizendo para nós estamos prontos, nós estamos na corrida, vai dar a largada. E nós vamos nessa trajetória, que para nós em Cristo, nós não sabemos até quando ela vai. Nós sabemos que ela vai até Cristo voltar. Quando é que Cristo vai voltar? Eu não sei. Eu sei que está próximo. Mas essa é uma palavra para outra hora. E está muito próximo. Mas nós sabemos que essa jornada, essa corrida, ela vai durar até Cristo chegar. Você pode até correr os primeiros quilômetros com peso nas costas, mas eu posso te garantir pela fé, espiritualmente, que você não vai conseguir ultrapassar a linha de chegada se o peso ainda estiver lá. Felipe, que peso é esse? O texto fala para nós. Ele vai dizer assim, livremo-nos do quê? De tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Presta atenção, está comigo? Está acompanhando o raciocínio? Tem duas coisas que pode pesar para você aí. Primeiro ele vai falar das coisas que nos atrapalham. Depois ele vai falar do pecado que envolve. Ou seja, as coisas que atrapalham não são pecado. Presta atenção. Ele está falando daquilo que atrapalha. Ou seja, ele está falando de coisas lícitas. Coisas que nós podemos fazer. Mas tem coisas que nós podemos fazer que vai atrapalhar na nossa corrida se nós não estivermos com foco na corrida. Se a gente não estiver preparado para ela. Se a gente não estiver pronto para ela. Felipe, o que é que nos atrapalha? Diz aí, irmão. O que nos atrapalha? Amizade? É pecado ter amigos?
Por que então que a amizade atrapalha? Porque a amizade pode trazer um relacionamento infrutífero, espiritualmente falando. O Salmo 1 diz, olha, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Amizade. Relacionamento. Quais são os teus relacionamentos fora da igreja? Quem são os teus amigos? Será que você está levando ele para a célula ou ele está levando você para o boteco? E tem muita gente que usa o pretexto. Não, eu vou evangelizar no boteco. Meu irmão, uma ova. Desculpa a expressão aqui. Exige muita preparação para você evangelizar no boteco. Exige uma trajetória, irmão, que talvez o peso ainda está nas costas. E tem coisa que atrapalha. O que mais que atrapalha que não é pecado? Existe um escritor africano chamado Aldo Fragas. E não é cristão, mas ele escreve um texto dizendo que existem 3 coisas que nos impedem de cumprir uma promessa. E é evidente que quando nós estamos falando da corrida, essa corrida é a promessa de salvação. É o objetivo final. Você entendeu isso? Amém? Então nós estamos falando da promessa de salvação, é a linha de chegada. Não basta querer profetizar para as pessoas que eles vão chegar, se você não chegar. A Bíblia diz que a tua obra tem que ser purificada e ser provada pelo fogo. Você vai chegar lá, mas você tem que chegar junto com o cara. Imagina o cara chegar lá no céu, te procurar, falar, não veio. O cara ficou. Porque ele venceu a corrida e você não. Então esse escritor ele vai dizer que tem 3 coisas que nos impedem de cumprir a promessa, ou de receber a promessa. A distração, a negligência e a falta de caráter. Ser distraído é pecado? Não. Mas nos atrapalha. As distrações do dia a dia nos atrapalham. Os relacionamentos, as amizades, são distrações. Deus está querendo falar com a gente e nós estamos cercados de amigos. Esse foi o problema de Israel, porque logo após o reino ser passado para Roboão, filho de Salomão, o Roboão começa a ouvir os amigos. E os mais velhos, os sábios, os conselheiros haviam dito assim, cara, não sobe o imposto não, deixa assim. E o Roboão vai nos amigos. Olha as distrações. Ele vai nos amigos e os amigos começam a falar para ele, não cara, larga a mão, não seja careta igual seu pai não, o reinado é seu, esquece esses velhos que tá falando aí, ó, esses caras não sabem de nada, esquece daí, faz o que você achar que deve fazer, que agora você é o rei. E nós temos 2 fatores aí de distração: as amizades e as vozes que nos confundem. Quais são as vozes que nos confundem? Faz uma análise, irmão. Qual voz você está ouvindo para te direcionar? Filipe, eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Eu não consigo ouvir Deus falando comigo. Sabe por que você não consegue? Porque tem muita voz do teu lado. A Bíblia diz que para você ouvir o Espírito Santo você precisa se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É quietinho que você vai ouvir o Espírito Santo. Não são as vozes do seu lado, não. Não são os seus amigos. Talvez você está se guiando por um youtuber. Talvez você está se guiando por vozes da internet. São pesos que estão sobre nós. A Bíblia diz que você tem que se livrar disso. Quer ver uma outra coisa para a gente passar para frente aqui? Que não é pecado, mas que te atrapalha? É pecado trabalhar? Claro que não. Todos nós precisamos. Mas a Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentadas. Irmão, você precisa entender uma coisa: se o trabalho que você está conquistando agora, se a porta de emprego que está abrindo para você vai te tirar dos compromissos do reino, vai te tirar da presença de Deus, eu lamento te dizer, mas essa porta está sendo aberta pelo inferno. Porque a Bíblia diz que nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar. Se eu voltar lá no princípio, você vai entender isso. Porque antes do trabalho, o suor, ter que pagar a conta, isso é fruto de queda. Mas antes da queda há intimidade no jardim. A escolha é tua: ou você vai ter intimidade com o Espírito Santo, ou você vai preferir o teu tempo todo para trabalhar. E aí você vai trabalhar até tarde, e o teu dinheiro não vai dar, você não vai ser dizimista, você não tem tempo com Deus, você não tem comunhão, você não vai sair da linha de largada. Porque tem excesso, tem peso. E aí ele vai dizer que não só as coisas que são lícitas, mas também as que são ilícitas. As coisas que nos atrapalham e os pecados que nos envolvem. Eu não preciso nem pontuar os pecados aqui, porque você já sabe. Eu não preciso fazer uma lista de pecados, porque você já conhece o Evangelho. Você já sabe o que agrada ao coração de Deus. A Bíblia diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. A lista de pecados é enorme, ela é infinita. Romanos no capítulo 8 vai traçar a lista das obras da carne, fazendo uma comparação com o fruto do Espírito. Meu irmão, eu não quero entrar no pecado aqui, porque você já conhece tudo, mas eu quero dizer para você que continuar no pecado é declarar ao mundo o desejo de não vencer a corrida. Você entendeu? Continuar pecando é falar para todo mundo: ó, eu estou aqui só para sair na Globo. Faz uma análise. Quanto tempo essa igreja está aqui? Vocês estavam antes ali em cima, né? Quanto tempo de ministério? 10 anos? 10 anos, vamos por 10 anos. Nesses 10 anos, quantos já passaram por aqui? Quantos começaram a corrida? É claro que Deus tem propósito específico para cada um. E às vezes Deus tirou um daqui, levou para ali, ele mudou para outra cidade, ele mudou para o outro lado da cidade, ficou mais perto, ele foi para lá. Acontece. Mas quantos começaram essa corrida dizendo assim: cara, eu vou romper, eu vou ser líder de célula, cara, eu vou para cima, eu quero ser missionário. Não faz muito tempo atrás, nós estávamos numa roda de conversa com os jovens, e eu comecei a questionar cada um dos jovens, dizendo: o que você quer ser? Qual a sua perspectiva de futuro? Quais são os seus desejos? E 2 jovens, na época eles estavam namorando. Evidentemente, homem e mulher, tá, gente? E na pergunta: o que você quer ser? A moça disse assim: o meu sonho é ser missionária. Eu falei: você tem certeza? Porque hoje é uma moda de ser missionário cantar, né? A pessoa chega na igreja: irmão, eu sou missionário, quero ter uma oportunidade. Ah, é, irmão, você faz missão em qual país? Não, eu canto. Você deve ser missionário, você deve ser cantor. Ser missionário é ir lá na Ucrânia, no meio do fervo, do jeito que o negócio está lá. Igual um grupo de cristãos que foram para a estação do metrô, uma estação lá, e começaram a falar do evangelho e louvar Jesus no meio da guerra. Isso é ser missionário. Ser missionário na Disney é fácil. E aí? E aí essa jovem: não, meu sonho, eu quero ser missionária. E eu perguntei para o rapaz: se vocês se casarem, você está disposto a ser missionário com ela? Sabe? Daquela: tô, para não desagradar, porque vai falar que não. A moça está do lado. Não, tô. Não faz muito tempo. Eles se separaram, romperam o namoro. Ela foi para um lado, ele foi para o outro. Ela vem na igreja uma vez cada 2 meses, e ele nunca mais voltou. Onde estão os missionários desta geração? Sabe por que isso acontece? Porque tinha excesso, tinha peso.
numa conversa posterior, conversando. Por alguns dias eu fui discipulador dele, tentando, antes dele sair, logo que eles romperam, ou estavam prestes a romper. E as conversas que nós tivemos nós estamos tendo relação sexual. Nós estamos em pecado. Sabe por quê? Não sabia a responsabilidade da corrida. Não sabia do excesso. Meu irmão, você correu uma corrida, seja de 100 metros, com um fardo nas costas, não é fácil não. Mas a Bíblia de Jesus dizendo, olha, vem a mim que o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Quando nós chegamos para Cristo, entendendo que eu vou correr a corrida, havia um peso sobre as costas, mas num determinado momento Jesus vai vir sobre mim, tirar aquele peso das costas e dizer, vai filhão, corre, porque o teu lugar é lá na frente. Atos 3, versículo 19 diz, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Existem vários outros excessos. Eu estou terminando. Por exemplo, tem muitas situações que a gente tenta fazer essa corrida com excesso de passado. Que excesso de passado é esse? Traumas, mágoas, decepções. Quantas pessoas não conseguem ter intimidade com Deus a ponto de chamá-lo de pai, porque o trauma do passado, de ter sido abusada, de ter sido abandonado, de ter sido rejeitado pelo pai. Tem muita gente que começa na trajetória, mas de repente quando você precisa chamar Deus de Abba, quando você precisa chamar Deus de pai, você vai dizer assim, eu não consigo chamar ele de pai, porque eu não consigo visualizar a imagem de um pai. Excesso de passado. E excesso de passado gera depressão. Ou depressão pode se resumir em excesso de passado. Eu poderia falar muito aqui sobre isso, mas o nosso tempo não dá. Mas também nós temos excesso de presente. O que são os excessos do presente? Família. Quantas pessoas abandonaram o ministério porque a família não quis? Nós tínhamos uma moça que cantava no louvor, uma voz linda, e ela entra, começou por um tempo, e o marido dela não era cristão, e de repente, passado alguns dias, ela chega em mim e fala, Felipe, eu não vou ficar mais no louvor, porque meu marido não quer, sabe? Ela não ficou nem no louvor nem na igreja, ela está longe de Jesus. Excesso do presente. Excesso de lazer, irmão, se divertir é bom fazer férias, é bom ir para a praia, eu estou precisando inclusive, mas sabe, é bom demais. Mas se os teus lazeres começam a atrapalhar a presença de Deus, começam a impedir a tua obra, começam a impedir você de profetizar, começam a impedir o teu sacerdócio, começam a impedir alguma coisa na tua vida, eu quero dizer que isso é excesso de presente, e esse excesso não vai te levar ao final da jornada, você vai parar pelo meio do caminho. Trabalho, pressão, comissão, bater meta. E o excesso do presente gera o quê? Estresse. Excesso do passado gera depressão. Você pode perguntar, as pessoas que estão em depressão são problemas ligados ao passado. As pessoas que estão estressadas é porque tem excesso de presente. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós. E a gente precisa se conhecer. Eu sou assim, eu tenho uma hora que, quando eu vejo que começa a dar excesso, eu já sei, porque a dor de cabeça é constante, começa a dar dor no estômago, a gente começa a ficar cansado demais. É excesso do presente. O que a gente tem que fazer? Analisar a preparação. Voltar e falar, esse caminho não está legal. Tem que dar um passo atrás. Mas ainda tem excesso de futuro. Quais são os excessos de futuro?
incertezas. SPA, síndrome do pensamento acelerado. Felipe, o que é isso? Sabe quando você não consegue dormir porque a tua cabeça está pensando na conta da segunda, no pagamento da terça, na escola do filho na quarta, na reunião de quinta-feira, o que vai acontecer na sexta, o que você vai comer no sábado que vem? Isso é síndrome do pensamento acelerado. A Bíblia diz, Jesus dizendo ao discípulo, gente, basta para cada dia o seu mal, aproveita hoje, não andeis ansiosos quanto aquilo que haveis de comer ou beber, porque o amanhã pertence a Deus. A gente começa a ficar com excesso de futuro, considerando as metas. Eu trabalhava na Hyundai e eu tinha uma meta de carros a vender no mês. Meu irmão, pensa que todo mês eu acabava um mês estragado, ruim. Naquela época eu desenvolvi gastrite, tive que passar pelo médico, fazer endoscopia, fazer tratamento. Eu desenvolvi intolerância à lactose, coisa que eu nunca tive na vida. Diz que é doença de fresco, mas acontece. Quantas outras coisas. Nessa mesma época eu cheguei no meu pai, o pastor, falei, coisa simples, eu comecei a ficar preocupado, eu falei, me dá um mês de férias, eu não quero fazer nada na igreja. Nada. Não quero cantar, não quero pregar, eu quero sentar no último banco e assistir o culto. É certo isso? Não, mas eu estava com excesso de futuro. Assim como o passado gera depressão, o presente gera o estresse, o excesso do futuro gera ansiedade. Mas para tudo isso, o Senhor diz, lançai sobre Ele todas as coisas. Meu irmão, a trajetória não vai ser fácil. A corrida não vai ser... Eu teria mais uma página aqui, mas acabou o meu tempo. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Para você profetizar sobre alguém, é necessário preparação. Você tem que estar pronto para fazer isso. Você tem que estar preparado para isso. E saber o motivo pelo qual você está fazendo isso. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para falar de Jesus. Paulo diz aos Romanos, como vão crer se não ouviram falar? Como vão ouvir se não há quem pregue? Nós somos chamados para isso. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para profetizar. Você foi chamado para exercer o seu sacerdócio. Mas para que tudo isso aconteça na plenitude de Jesus, você precisa estar preparado para a corrida. O que importa não é como começa, mas é a maneira como termina a jornada. E o escritor aos Hebreus termina o versículo dizendo, nós vamos fazer, aqui está a cereja do bolo está aqui, presta atenção, e eu termino aqui. Vocês estão rodeados pelas testemunhas, ou seja, coragem para dizer que você vai vencer não falta, porque todo mundo que está ali venceu. Imagina você olhar para a arquibancada e ver um monte de fracassado, sentado lá. Mas quem está em volta são os caras que venceram. E ele vai dizer assim, vocês vão fazer tudo isso se preparando, vocês precisam estar preparados para isso. Mas a cereja do bolo está aqui, ele vai dizer assim, só que presta atenção. Vocês vão correr. Vocês vão correr. Tendo os olhos focados em Jesus. Meu irmão, como que alguma coisa pode não dar certo se Jesus está no meio? Como que alguma coisa pode dar errado se Jesus é o alvo? Como que a gente não vai conquistar os nossos objetivos se os nossos objetivos estão firmados em Jesus? E ele finaliza dizendo assim, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que é isso? Autor é quem escreveu, é o começo. E consumador é quem selou, é o final. O escritor aos Hebreus está dizendo que você está rodeado pelas testemunhas, que você está diante de uma corrida e que você vai começar a correr preparado pelo Espírito Santo e você vai chegar no final, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, se passou pela tua cabeça em algum momento desistir da tua trajetória, desistir da tua jornada, se passou pela tua cabeça desistir da fé, meu irmão, não desista, porque a vitória está logo ali, o final está logo ali.
Felipe, mas está difícil a trajetória, eu não estou dando conta. Meu irmão, nós falamos aqui, se você não está dando conta é porque tem excesso. Tem coisa demais aí. Imagina a esposa do Douglas fazer uma corrida agora por esse corredor aqui. Nasce. Como que faz? Ali é excesso de bênção, graças a Deus, mas é um excesso. Pergunta para ela, como que é dormir de noite? Como é que fazer atividade simples, pegar um papel que caiu no chão? Não pega, irmã. Excesso. Por que eu não estou conseguindo? Porque tem excesso. Se você tirar os excessos, entendendo que o teu objetivo está em Jesus, que Ele está com você no começo da jornada e vai com você até o final. Irmão, Jesus disse para os discípulos assim, olha, eu vou para o meu Pai preparar a morada, mas eu vou voltar outra vez, mas vocês não estarão sozinhos, porque até que eu venha, o Consolador estará com vocês todos os dias. Jesus quer te fazer vencer a trajetória, para você profetizar na tua família, nos teus familiares, para você conquistar o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, para você conquistar os teus vizinhos. Começa a liberar os excessos. Você já está na jornada. Continue olhando para Jesus. Tendo feito isso, aí pode profetizar que é sucesso. Aí é sucesso, porque Jesus vai dar a resposta da tua profecia. Só você que crê, dá um aplauso lindo a Jesus aí. Que o Espírito Santo continue fazendo com que essa palavra esteja viva no teu coração. Essa não é uma palavra para hoje. Essa é uma palavra para a tua vida. Uma palavra para você levar todo o tempo. Começou a ficar pesado. Aonde estão os meus excessos? Ou é passado, ou é presente, ou é futuro. Tira os excessos. O fardo é de Jesus, não é teu. Ele te colocou por cabeça e não por cauda, para que você seja vencedor e entre na próxima galeria dos heróis da fé. Amém? Deus te abençoe em Cristo. A palavra está com o pastor Douglas.